Olá, eu me chamo Miguel, pois sou natural de origem da cidade de Canela, no estado do Rio Grande do Sul, pois eu exerço a profissão de caminhoneiro, seguindo estradas por esse Brasil inteiro. E foi dia 20 de junho, no ano de 2008, que eu estava correndo trecho no estado de São Paulo, seguindo rumo para uma cidade que se chama Joanópolis. E ao chegar na cidade de Joanópolis, eu logo fiz a entrega de uma carga. O pessoal que eu havia conhecido nessa cidade me convidaram para que eu ficasse mais tempo na cidade, pois dia 24 de junho ia ser realizada uma grande festa, pois um grande evento. Ia ser a comemoração do aniversário da cidade. Após o pessoal começar a insistir muito para que eu ficasse, e faltando só 2 dias para o aniversário da cidade, eu decidi ficar. Faltando só 2 dias, eu comecei a desfrutar daquelas belezas naturais, conhecendo as cascatas, riachos e cachoeiras. Ao passar aqueles 2 dias, era dia 24 de junho, o aniversário da cidade, pois a cidade estava muito bem enfeitada. Havia muitas bandeirinhas em frente da igreja. E também havia muitas pessoas com suas barracas para fazer o comércio dos seus produtos. E também havia um parque de diversão, com muitos festivais e entretenimentos para crianças e adultos. E ao anoitecer, aquela cidade estava cada vez mais linda. Com aquele evento maravilhoso, a noite em si era especial. Era a fase de lua cheia, pois aquela noite era como se fosse um cenário preparado para o aniversário da cidade. E eu comecei a aproveitar aquela linda festa de aniversário da cidade e interagir com algumas pessoas. Foi quando que naquele parque de diversão acabei conhecendo uma moça. Era uma moça loira de vestido vermelho que chamou minha atenção. E comecemos a conversar. E ela falou que era daquela cidade, que havia lugares muito lindos, pois eu falei que já havia conhecido alguns lugares. E ela falou que eu não havia conhecido nem 80% de belezas naturais mais lindas que eu poderia imaginar. E conversando com aquela moça há algum tempo, as horas já haviam se passado. Era por volta de meia-noite. Foi quando ela falou para mim: só tem um lugar que você não conheceu. O lugar chama Represa Jaguari. É uma reserva natural encantadora. Então, naquele momento, eu e aquela moça comecemos a ir embora daquela festa, indo rumo à tal Represa Jaguari, pois essa represa ficava a mais ou menos 2 quilômetros da cidade. Teríamos que seguir um longo caminho, mas então nem me importava naquela hora. O que eu queria é ficar sob a companhia daquela moça. Após caminhar algum tempo na dimensão das profundezas daquela mata, finalmente chegamos à tal represa do Jaguari. E em seguida eu e aquela moça comecemos a ter uma intimidade mais próxima. Há algum tempo ali naquela situação de romance caloroso sob a luz daquela linda lua, foi quando aquela moça se afastou. Espero que você entenda. Eu preciso ir em algum lugar agora para que eu faça a minha necessidade. Você pode ter o tempo de compreender e aguardar? Então eu falei que sim. Foi quando aquela moça começou a se afastar e se aprofundou numa direção na mata que era mais fechada. E eu esperando a moça ali, ela estava demorando cada vez mais.
Então eu comecei a escutar um som, e era um som assustador, pois o som estava vindo na direção onde a moça havia ido. Olhando na direção daquele som onde a moça havia ido, eu avistei algo que estava saindo de dentro da mata e começou a vir na minha direção. Quando cada vez mais se aproximava, eu percebi que aquilo não era a moça que eu esperava, mas sim uma criatura assustadora. E cada vez mais que ela se aproximava, eu conseguia visualizar a sua face assustadora. Naquele momento eu nem esperei. Fui em direção à represa e fiquei dentro da água. Foi quando, naquele momento, eu comecei a escutar muitos cães latindo e logo comecei a escutar muitos disparos. Avistei muitos caçadores com suas armas de caça e com seus cães. Um dos cães conseguiu se aproximar daquela criatura, aonde eu presenciei algo terrível, pois aquela criatura apanhou aquele cão e partiu-lhe o meio, como se estivesse rasgando um pedaço de papel. Naquele momento, ao fazer aquilo, aquela criatura arremessou restos mortais daquele cão sobre aqueles caçadores e começou a correr em alta velocidade, desaparecendo na profundeza daquela mata. Acontecendo aquela tragédia com aquele cão, um dos caçadores ficou muito irritado, que deveria ser o dono daquele cão, e queria de toda forma ir atrás da criatura. Mas outros caçadores acalmaram ele e não deixaram que ele fosse. Então eles começaram a se aproximar e começaram a me chamar para que eu subisse à superfície, que era para eu ficar calmo, que eu estava seguro. E eles seguiam a falar que aquela criatura não era a única, pois havia uma alcateia pelas bandas. Há muito tempo eles estão tentando capturar. Após eles terem me falado tudo aquilo, eu comecei a contar toda a história para eles, a origem da situação toda que estava ocorrendo naquela noite. Expliquei sobre a moça do vestido vermelho que estava comigo. E eles começaram a falar que aquela criatura que estava tentando me caçar era aquela moça que havia chegado comigo. Conversando algum tempo com aqueles homens, eles me acompanharam até a cidade, saindo de dentro daquela mata. Ao chegar na cidade, eu esperei amanhecer. Quando o sol começou a nascer, eu subi no meu caminhão e fui embora rapidamente daquela cidade, retornando de volta para o Rio Grande do Sul. Trabalhando há muito tempo como caminhoneiro, eu sempre fui acostumado e sempre adorei viajar à noite, principalmente em noites de lua cheia. Mas após passar por essa situação assustadora, eu nunca mais viajei à noite, somente ao dia. Pois esse é um relato verdadeiro, a qual estou compartilhando com vocês. Fique com Deus. Obrigado.